A guerra no Oriente Médio não está indo como o Donald Trump planejou. Os Estados Unidos e Israel imaginavam que bastava apertar um botão, destruir algumas instalações nucleares iranianas e o regime dos ayatollahs desmoronaria como um castelo de cartas. Não foi o que aconteceu. E agora, com emissários especiais voando para a Tel Aviv às pressas, com o preço do petróleo quebrando recordes e com cidadãos americanos sendo evacuados de países aliados no Golfo Pérsico, o mundo começa a perceber que essa história pode ser muito mais longa, muito mais cara e muito mais perigosa do que qualquer pessoa em Washington estava disposta a admitir. Para entender o que está acontecendo neste momento, precisamos voltar um passo há algumas semanas. Enviados do presidente americano, Steve Witkoff e Jared Kushner viajaram a Israel para conversar diretamente com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. A imprensa internacional interpretou essa visita como um sinal claro de que algo não estava bem entre Washington e Tel Aviv, e de fato não estava. Os dois aliados históricos, que sempre apresentaram ao mundo uma fachada de unidade inabalável, estavam brigando nos bastidores, não sobre se deveriam ou não atacar o Irã. Essa decisão já tinha sido tomada, mas sobre como conduzir essa guerra, sobre qual seria o passo seguinte e, principalmente, sobre quem teria a última palavra. Pense nisso por um momento. Trump enviou o genro e um dos seus homens de confiança máxima para, basicamente, dizer a Netanyahu que ele estava exagerando. Os israelenses atacaram pelo menos 30 reservatórios de petróleo no Irã, cobrindo o Teherã com uma densa fumaça negra, visível do espaço, e a Casa Branca, segundo informações de bastidores, não ficou satisfeita porque Trump acredita, e há uma lógica nisso, apesar de tudo, que destruir a infraestrutura petrolífera iraniana não vai derrubar o regime. Pelo contrário, pode unir o povo iraniano em torno da bandeira, em torno dos seus líderes, gerando exatamente o efeito contrário do desejado. Guerras não funcionam como scripts de Hollywood. E o analista político Peter Zalmaev, diretor da Iniciativa Democrática Eurasiana, diz algo muito importante sobre isso. Então, em vez de provocar a queda do regime em Teherã, esses ataques podem estar acelerando a queda de influência americana na região e, no curto prazo, prejudicando a própria eleição de meio de mandato, que Trump tanto teme. Vamos falar de números, porque os números contam uma história devastadora. Para a administração Trump, o petróleo do tipo Brent, referência mundial, chegou a quase $120 por barril. Em alguns momentos dessa crise, alguns analistas já falam em um cenário onde o barril poderia atingir $215, uma cifra que, se confirmada, representaria uma catástrofe econômica de proporções globais. Nos postos de gasolina americanos, os preços já estão subindo, e qualquer pessoa que conhece minimamente a política americana sabe o que isso significa. Quando o americano médio vai abastecer o carro e fica chocado com o preço que paga, ele culpa o presidente. Foi assim com Jimmy Carter, foi assim com George W. Bush e pode ser assim com Donald Trump. O que o Irã entende muito bem, e aqui está o elemento estratégico que muita gente está ignorando, é que não precisa vencer militarmente os Estados Unidos, não precisa destruir um porta-aviões, não precisa derrubar um caça americano. Então, tudo que o regime dos ayatollahs precisa fazer é manter o conflito aquecido, manter o Estreito de Hormuz ameaçado, manter o preço do petróleo alto, manter a insegurança nos mercados internacionais e esperar que o eleitor americano, em novembro, vote em candidatos que prometam encerrar essa guerra. Zalmaev coloca de forma muito direta: o Irã não está tentando mudar o regime em Teherã, o Irã está tentando ajudar a mudar o regime em Washington. Isso não é teoria da conspiração, é geopolítica básica. O Irã sobreviveu 45 anos de sanções americanas, 45 anos de isolamento internacional, e ainda assim está de pé. Como bem observou um analista ouvido pela Agência Brasil, após décadas de pressão, Teherã não apenas sobreviveu, como fortaleceu sua posição. O regime dos ayatollahs sabe jogar no longo prazo, de uma maneira que a administração Trump, com sua obsessão por resultados imediatos e sua comunicação em tempo real pelo Twitter, simplesmente não consegue competir. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo no campo das consequências regionais, porque isso é absolutamente crucial. Quando o Departamento de Estado dos Estados Unidos começa a recomendar que seus funcionários e seus cidadãos evacuem não apenas o Irã, o que seria óbvio,
mas também a Arábia Saudita, o Kuwait, os Emirados Árabes e o Catar, isso nos diz algo muito sério. Esses países são aliados históricos dos Estados Unidos. São países onde Washington tem bases militares, investimentos bilionários, acordos de segurança que duram décadas. Se os americanos estão dizendo aos seus próprios funcionários para saírem desses países, é porque há uma avaliação real de que o conflito pode se expandir para além das fronteiras iranianas, de uma maneira que já está acontecendo. Já são mais de uma dezena de nações atingidas por ataques e revidas do Chipre ao Líbano, do Kuwait ao Golfo Pérsico, o que começou como uma operação especial, e aqui é quase impossível não notar a ironia cruel de Washington, usando o mesmo eufemismo de Vladimir Putin. Para não chamar de guerra o que claramente é uma guerra, está se tornando um incêndio regional de difícil controle, e há outro ator nessa história que precisa ser mencionado. A China, enquanto americanos evacuam seus cidadãos da região, os chineses ficam. A China tem investimentos da ordem de dezenas de bilhões de dólares no Oriente Médio, em petróleo, em projetos de dessalinização de água, em infraestrutura, na nova Rota da Seda, e os cidadãos chineses têm uma característica notável nesse tipo de situação: eles não entram em pânico, não fazem as malas e não fogem. No primeiro sinal de dificuldade, eles ficam e continuam trabalhando.